Capítulo 13. O ancião. Ele se aproximou. Sob inspeção cuidadosa, ele percebeu que até mesmo as flores roxas em frente à grama azul tinham secado, mas não tanto quanto a grama azul. Ele se lembrava claramente de que as ervas ainda eram saudáveis e fortes ao meio-dia. Como eles podem ficar assim em apenas uma tarde? Ele pegou a grama azul e a inspecionou. Pela aparência da grama azul, parecia ter perdido toda a umidade, fazendo com que murchasse. Ele tocou o solo, mas o solo estava com a umidade correta para o cultivo de ervas. Ele estava muito confuso. Depois de um tempo, ele pensou de repente: esta tarde, apenas uma pessoa me visitou. No entanto, ele é apenas um discípulo honorário, como ele poderia fazer com que as ervas murchassem? Pensando nisso, ele decidiu investigar o assunto. Sem dizer uma palavra, ele sacudiu as mangas e seu corpo começou a voar. Pouco depois, ele chegou ao local onde os discípulos honorários tinham seu trabalho designado. O Elder Sun gritou em voz profunda: qual discípulo aqui está no comando? A voz era como um trovão. O discípulo vestido de amarelo que estava no comando rapidamente se aproximou e se ajoelhou no chão, prostrando-se sem parar. O Elder Sun disse com impaciência: você tem o registro de Wang Lin? O coração do discípulo Liu deu um salto. Ele nunca teria pensado que um ancião de tão alto escalão iria perguntar sobre aquele pedaço de lixo, Wang Lin. Ele pensou nas vezes em que intimidou Wang Lin e seu rosto empalideceu. Este discípulo tem o registro do irmão Wang Lin. O irmão Wang adora aprender e sempre leva a sério esse trabalho. Este discípulo sempre olhou para ele como um modelo. Aspas. O Elder Sun não sabia se ria ou chorava, mas em seu coração ele sabia que isso era bom. Quanto mais nervoso alguém ficava quando falava com ele, mais o respeitavam. O título de ancião é de fato um título realmente sem valor na seita Hengyi Yue. Quase todos os discípulos de segunda geração são chamados de anciões pelos discípulos honorários, mas todos os discípulos internos o chamam de tio-mestre. Embora fosse respeitado aos olhos dos discípulos honorários, ele não tinha poder na segunda geração. Mesmo a terceira geração não o respeitou muito. Do contrário, ele não teria a tarefa inútil de gerenciar os pedidos de discípulos honorários que desejassem visitar o lar. O Elder Sun perguntou: em que quintal Wang Lin mora? No pátio da divisão terrestre do norte. Sem esperar que ele terminasse, Elder Sun voou em um arco-íris em direção ao norte e desapareceu em um piscar de olhos. O discípulo Liu ficou ainda mais nervoso. Seu intestino quase ficou verde. Ele jurou que quando visse Wang Lin novamente, não deveria ridicularizá-lo, mas elogiá-lo, tratá-lo como seu próprio avô. Afinal, ele era algo que um ancião perguntou pessoalmente. O ancião Sun chegou ao pátio da divisão terrestre e não viu Wang Lin. Ele foi ao registro para encontrar o número do quarto de Wang Lin, então chegou ao quarto de Wang Lin. Zhang Yu ainda estava dormindo. Ele estava roncando alto e nem percebeu que o ancião Sun estava lá. O ancião Sun examinou cuidadosamente a sala. Ele franziu a testa e murmurou: ele saiu muito rapidamente. Vou inspecioná-lo quando ele voltar. Aspas. Wang Lin caminhava na montanha com o talismã na perna. O talismã era realmente incrível. Depois de colocá-lo na perna, ele sentiu um fluxo de calor encher seu corpo. Reunida a seus pés havia uma luz branca deslumbrante, fazendo-o parecer um imortal. Quando todas as criaturas na montanha viram a luz branca, todas ficaram longe. Nenhum se atreve a chegar perto. O ar fresco da montanha soprou no rosto de Wang Lin. Ele estava de bom humor quando voltou rapidamente para casa seguindo o caminho de sua memória. Uma noite havia passado e era o amanhecer do dia seguinte. Ele tomou um gole de água da cabaça e se encheu de energia novamente. Ele percebeu que já havia deixado a montanha. Assim que chegasse à aldeia, bastaria seguir a estradinha de volta para casa. Sem parar, ele avançou rapidamente. Ele entrou em uma cidade quando o sol estava forte e a multidão estava agitada e agitada. Wang Lin saiu um pouco, comprando presentes para seus pais, depois saiu rapidamente. Quando já era tarde, Wang Lin finalmente chegou à aldeia. Ele viu de longe uma bandeira vermelha com a palavra vida na frente de sua casa. Lá fora, havia muitos vagões. Havia uma multidão agitada. Wang Lin ficou surpreso ao chegar na frente de sua casa. Sua chegada foi muito chamativa. Seus parentes, que estavam aqui para o aniversário de seu pai, só viram um flash de luz branca quando Wang Lin apareceu. Todos estavam com um olhar de inveja ao começarem seus elogios. Segundo o irmão, Wang Lin voltou. Olha só como esse garoto é lindo.
Ele parece um imortal. Aspas. Não é assim? Até mesmo os imortais se complicaram e acabaram se arrependendo de sua decisão e tomaram Wang Lin como seu discípulo. No futuro, nossa família Wang dependerá dessas 3 crianças. Aspas. Foi devido aos meus olhos velhos que eu não fui capaz de ver os pontos positivos desse garoto, mas olhando para ele agora, que parte dele não pode se comparar ao Wang Zhu e Wang Hao? Claramente um dragão entre os homens. Bom, 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 exclamou o terceiro tio mais velho da família Wang, como se tivesse esquecido todas as coisas vis que havia dito antes. Esse garoto, Wang Lin, sempre foi inteligente desde criança. Devo dizer que até os imortais cometeram um erro da última vez, então como nós, mortais, não podemos cometer um erro? Wang Lin, espero que você não odeie seu quinto tio se desculpa com você. Aspas. Todos os familiares mudaram de expressão e revelaram rostos gentis e sorridentes. Wang Lin bufou para si mesmo friamente. Naquele momento, seu pai apareceu e ficou surpreso ao puxar o braço de Wang Lin. Taizu, por que você voltou? Eu não disse para você ficar na seita Heng Yue? Não se preocupe sempre com casa. Aspas. Wang Lin olhou para seu pai e viu que as rugas dele haviam diminuído muito. Ele estava obviamente muito feliz esses dias. Pai, não se preocupe. Todos os discípulos da seita têm 3 oportunidades de visitar a casa por ano. Assim que seu aniversário terminar, voltarei rapidamente. Aspas. O pai de Wang Lin olhou orgulhosamente para os parentes ao seu redor e puxou Wang Lin para a porta gritando: Esposa, olha quem está de volta. A mãe de Wang Lin estava cercada por um grupo de parentes. Ao ouvir a voz do marido, ela olhou para ele e ficou surpresa ao ver Wang Lin. Ela correu e começou a perguntar sobre como ele estava.